Capítulo 2. Perseguição ao intruso. O começo da iniciação. O Barba Azul. Num único ser humano existem muitos outros seres, cada um com os seus próprios valores, motivos e mecanismos. Algumas tecnologias psicológicas aconselham a deter estes seres, a contá-los, a dar-lhes nomes, a prendê-los concorrentes até se arrastarem, quais escravos derrotados. No entanto, fazê-lo irá interromper a dança das luzes selvagens nos olhos de uma mulher, interrompendo o seu olhar de fogo, o seu olhar faiscante. Muito mais do que corromper a sua beleza natural, o nosso trabalho deve concentrar-se na construção de um ambiente selvagem para todos estes seres, onde os artistas possam criar, os amantes possam amar e os cuidadores curar. Mas e o que faremos com todos aqueles seres interiores que parecem completamente enlouquecidos e com aqueles que destroem sem pensar? Até a estes se deve dar um lugar, ainda assim, um lugar onde possam ficar confinados. Um deles em particular, o mais falso e o mais poderoso fugitivo da psique, requer a nossa sensibilização e contenção imediatas. Esse de que falamos é o predador natural. Embora a causa de muito sofrimento humano possa ser explicada por um estímulo negligente no interior da psique, há também naturalmente um aspecto contra natura, inato, uma força contrária à natureza. O aspecto contra natura opõe-se ao aspecto positivo, opõe-se ao desenvolvimento, à harmonia e ao selvagem. É um antagonista escarninho e assassino que temos dentro de nós desde que nascemos. E mesmo com a educação parental, a sua única missão é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em becos sem saída. Este potentado, predatório, aparece recorrentemente nos sonhos das mulheres, explodindo no meio dos planos mais cheios de alma e significativos. Amputa a mulher da sua natureza instintiva. Uma vez terminado o seu trabalho destrutivo, deixa a mulher com os seus sentimentos mortos, com os seus sentimentos fragilizados para prosseguir a vida. Deixa a mulher com as suas ideias e os seus sonhos caídos aos pés, espoliados de qualquer animação. O conto, O Barba Azul, refere-se a este tema. Nos Estados Unidos da América, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Ainda assim, eu prefiro a minha versão literária, onde se misturam as versões francesas e eslava, como a que me foi dada a conhecer pela minha tia Katé, pronuncia-se Katie, que vivia em Kesibrac, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de mulheres rurais contadoras de histórias, o Barba Azul começa com uma anedota sobre alguém que conhecia alguém, que por sua vez conhecia um outro alguém, que tinha sido confrontado com a prova medonha do falecimento do Barba Azul. E é assim que vamos começar. Num convento de freiras brancas, situado nas longínquas montanhas, está guardada uma mecha de barba. Como chegou ao convento, ninguém sabe. Há quem conte que foram as freiras que enterraram o que restava do corpo ao qual pertencia para que ninguém mais viesse a tocar-lhe. Desconhece-se a razão que teria levado as freiras a guardarem uma tal relíquia, mas é um facto que aconteceu. Uma amiga de uma amiga minha confirmou com os seus próprios olhos. Diz que a barba era azul, cor de anil, para ser mais exato. Um azul como o gelo escuro num lago. Um azul como a sombra de um buraco à noite. Esta barba teria pertencido a alguém que diziam ter sido um feiticeiro falhado. Um homem enorme, mulherengo. Um homem conhecido por Barba Azul. Contava-se que cortejara 3 irmãs ao mesmo tempo. Mas elas tinham medo da barba dele com aquele estranho tom de azul forte e escondiam-se quando ele aparecia.
Numa tentativa de convencê-las da sua genialidade, convidou-as para um passeio na floresta. Apareceu com os cavalos arriados, com campainhas e fitas carmesim. Sentou as irmãs e a mãe delas nas montadas e lá foram eles, a meio galope, em direção à floresta. Passaram um dia maravilhoso a cavalgar, com os seus cães a correr à frente ou ao lado. Mais tarde, sentaram-se junto de uma árvore gigante e o Barba Azul deliciou-as, contando-lhes histórias e oferecendo-lhes iguarias delicadas. As irmãs começaram a pensar: bem, talvez este homem, o Barba Azul, não seja assim tão mau como parecia. Regressaram a casa, tagarelando animadamente sobre o interessante que tinha sido aquele dia e como tinha sido um bocado bem passado. Ainda assim, as suspeitas e os medos das duas irmãs mais velhas não se tinham dissipado, tendo estas decidido que não desejavam voltar a ver o Barba Azul. Já a irmã mais nova pensava que se um homem podia ter todo aquele encanto, certamente não seria assim tão mau. Quanto mais pensava, mais se convencia de que ele não lhe parecia tão horrível, nem a sua barba tão assustadora. Assim, quando o Barba Azul pediu a mão dela em casamento, aceitou. Pensou muito no pedido e sentiu que se ia casar com um homem de veras elegante. Lá se casaram e depois foram morar para um castelo que o homem tinha no meio do bosque. Certo dia, disse-lhe ele: tenho de ausentar-me por um tempo. Convida a tua família a vir para cá se te apetecer. Podes dar passeio a cavalo pelo bosque, ordenar aos cozinheiros que te preparem um banquete. Podes fazer tudo o que quiseres, tudo o que o teu coração desejar. Aqui está o meu molho de chaves. Podes abrir todas as portas que queiras, das despensas aos cofres, qualquer porta no castelo. Mas esta chave pequenina, esta trabalhada em relevo na cabeça, não podes usá-la. Sim, farei como me pedes, replicou a esposa. Parece-me tudo muito bem. Vai, meu querido. Vai, meu marido querido. Não te preocupes e volta depressa. E foi assim que ele partiu e ela ficou. As irmãs vieram visitá-las como quaisquer almas terrenas. Ficaram muito curiosas com as instruções que o amo e senhor teria dado à sua esposa para se cumprirem enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa contou-lhes alegremente. Ele disse que podíamos fazer tudo o que desejássemos e entrar em qualquer sala que desejássemos, exceto uma, mas não sei qual é. Só tenho a chave e não sei a que porta pertence. As irmãs decidiram então fazer um jogo para descobrir a que porta correspondia à chave. O castelo tinha 3 pisos, com 100 portas em cada ala, e como havia inúmeras chaves no chaveiro, foram de porta em porta, passando momentos divertidíssimos, abrindo porta atrás de porta. Atrás de uma porta, encontraram as despensas da cozinha. Atrás de outra, os cofres de dinheiro. Havia todo o tipo de bens atrás das portas, e tudo parecia cada vez mais maravilhoso. Finalmente, depois de se cruzarem com tantas maravilhas, chegaram à cave, onde no final do corredor se via uma parede branca. Questionaram sobre a última chave, a que tinha o pequeno trabalho em relevo na cabeça. Talvez esta chave não encaixe em sítio nenhum, comentaram entre si. Mal acabaram de pronunciar estas palavras, ouviu-se um som estranho. Espreitaram na esquina e eis que de repente viram uma pequenina porta que acabara de se fechar. Quando tentaram abri-la, viram que estava firmemente trancada. Manas, tragam a chave. Esta é com certeza a porta que corresponde a esta misteriosa chave, gritou uma das irmãs. Sem pensar segunda vez, uma das irmãs meteu a chave na fechadura e girou-a. A fechadura deu de si. A porta abriu, mas estava tão escuro lá dentro que não conseguiam ver nada. Manas, tragam uma vela. Acenderam então uma vela, adentraram o espaço e todas as mulheres gritaram, porque na sala havia uma poça de sangue.
ossos enegrecidos de cadáveres espalhados por todo o lado. E nos cantos, um amontoado de caveiras, como se fossem pirâmides de maçãs. Elas voltaram a trancar a porta. Arrancaram a chave da fechadura e encostaram-se umas às outras, arquejando com o peito a arfar. Meu Deus, murmuravam. A esposa olhou para a chave e viu que estava manchada de sangue. Horrorizada, pegou na ponta da saia do vestido para a limpar, mas o sangue não saía. Oh, não! Gritou. Cada uma das irmãs pegou na chave e repetiu o mesmo procedimento, mas o sangue não saía. A mulher escondeu a pequena chave no bolso e correu para a cozinha. Mal lá chegou, viu que o vestido branco que usava estava manchado no bolso até à bainha, porque a chave parecia que chorava pequenas gotas de sangue vermelho escuro. Depressa, dá-me um pouco de crina de cavalo, ordenou à cozinheira. Esfregou a chave, mas esta não parava de sangrar. Da pequena chave brotavam gotas atrás de gotas de sangue do mais vermelho que há. Ela levou a chave para a rua, cobriu-a com cinzas de lareira, pressionando-as contra ela, e esfregou um pouco mais, segurou-a e pô-la a secar ao lume. Cobriu-a com uma teia de aranha para estancar o fluxo, mas nada parecia poder impedir aquele sangramento. Oh, que vou fazer agora? Gritou. Já sei, vou deitá-la fora. Ou vou escondê-la no guarda-roupa, fecharei a porta. Isto é um pesadelo, tudo se vai resolver. Foi assim que fez. O marido chegou a casa na manhã seguinte e mal entrou no castelo, pôs-se a chamar pela mulher. Então, como correram as coisas na minha ausência? Correu tudo bem, meu senhor. E como estão as minhas despensas? Resmungou. Muito bem, meu senhor. E os meus cofres? Rosnou. Os cofres também estão muito bem, meu senhor. Então está tudo bem, minha esposa. Sim, está tudo bem. Bem, murmurou. Sendo assim, devolve-me as minhas chaves. Bastou-lhe olhar de relance para ver que faltava uma chave. Onde está a chave mais pequena? Eu perdia, sim, perdia. Andava lá fora a cavalo e o chaveiro caiu no chão e eu devo ter perdido a chave. O que fizeste tu com ela, mulher? Eu não me lembro, não me mintas. Diz-me o que fizeste com aquela chave. O marido pousou a mão na face dela, como quem vai acariciá-la, mas ao invés puxou-a pelos cabelos. Oh, esposa infiel, rosnou atirando-a para o chão. Estiveste naquele quarto, confessa. Ele abriu o guarda-roupa dela e a pequena chave, que estava na prateleira de cima, tinha pingado sangue sobre todas as belas sedas dos vestidos aí pendurados. Agora é a minha vez, senhora minha, gritou, arrastando-a pelo corredor em direção à cave, até se encontrarem em frente à terrível porta. Bastou ao Barba Azul olhar para a porta com os seus olhos ferozes para esta se abrir. Era ali que estavam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Agora! Gritou. Mas ela agarrou-se à ombreira da porta sem alargar, suplicou então pela sua vida. Por favor, deixa-me recompor e preparar-me para a minha morte. Basta-me um quarto de hora antes de me tirares a vida para que eu possa reconciliar-me com Deus. Muito bem, grunhiu o esposo. Terás um quarto de hora, mas prepara-te. A mulher correu escadas acima em direção ao quarto, pedindo às irmãs que subissem para a muralha do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez disso gritou pelas irmãs. Irmãs, estão a ver os nossos irmãos a chegar? Não vemos nada nas vastas planícies. A cada momento que passava, voltava a perguntar: Irmãs, estão a ver os nossos irmãos a chegar? Vemos lá longe um redemoinho, quem sabe um furacão. Entretanto, o Barba Azul gritava para que a mulher viesse para cá para ser decapitada. Irmãs, perguntou mais uma vez, estão a ver os nossos irmãos a chegar? O Barba Azul voltou a gritar, chamando a mulher e começando a subir as escadas de pedra. Sim, estamos a vê-los, responderam então as irmãs. Os nossos irmãos chegaram, acabaram de entrar no castelo. O Barba Azul avançou o corredor fora em direção ao quarto da mulher. Venho buscar-te, berrou ele.
As suas pisadas eram tão fortes que as pedras do corredor soltaram-se e espalharam a areia do reboco pelo piso. No momento em que o Barba Azul entrava no quarto, com as mãos esticadas para agarrar, os irmãos dela galopavam pelo caminho que dava entrada ao castelo e, rompendo no quarto, empurraram então o Barba Azul contra a balaustrada. E naquele momento, com as suas espadas já desembainhadas, avançaram contra ele, golpeando, cortando, flagelando e espancando até o derrubar e matando finalmente, deixando o seu sangue e a sua carne à mercê das aves de rapina. O predador natural da psique. Desenvolver uma relação com a natureza selvagem é o elemento essencial na individualização das mulheres. De modo a consegui-lo, a mulher deve entrar na escuridão, mas, simultaneamente, não deve ser irremediavelmente presa, capturada ou assassinada no seu caminho de ida e volta. O conto, o Barba Azul, gira em torno de um sequestrador, um homem sombrio que habita na psique de todas as mulheres, o predador inato. É uma força específica e incontornável que deve ser memorizada e travada. Para travar o predador natural da psique, é necessário que as mulheres continuem de plena posse dos seus poderes instintivos. E entre estes, devemos citar a perspicácia, a intuição, a resistência, o amor perseverante, um sentido apurado, a capacidade de ver por antecipação, um ouvido apurado, a capacidade para cantar sobre os mortos, ter poderes intuitivos de cura e tendência para criar os seus próprios focos criativos. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos dos contos populares para representar o drama dentro da psique de uma única mulher. O Barba Azul representa um complexo de isolamento profundo que espreita à beira da vida de todas as mulheres, observando e esperando uma oportunidade para medir forças. Embora se possa fazer representar similarmente ou de modo diferente na psique dos homens, é um inimigo antigo e contemporâneo de ambos os géneros. É difícil compreender na sua totalidade a força do Barba Azul, pois é algo inato, ou seja, intrínseco a todos os seres humanos desde que nascem e, assim sendo, carece de origem consciente. Acredito, no entanto, que nos é dada uma pista de como a sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos humanos, já que, na história, o Barba Azul é chamado de feiticeiro falhado. Tendo em conta essa ocupação, ele relaciona-se com outras personagens de outros contos populares que também retratam o predador maléfico da psique, como um feiticeiro ou mágico de aspecto aparentemente normal, mas incomensuravelmente destrutivo. Usando esta descrição como fragmento arquétipo, podemos compará-la com aquilo que sabemos sobre a magia falhada ou poder espiritual fracassado na história dos mitos. O grego Ícaro voou muito perto do sol e as suas asas de cera derreteram, catapultando-o para a terra. Na lenda da tribo indígena dos Zuni, o rapaz e a águia, fala-nos um rapaz que se teria convertido em membro do reino das águias, não fosse imaginar que podia desafiar as leis da morte. Ao elevar-se nos céus, o manto de águia emprestado que o cobria rasgou-se e ele precipitou-se para o espaço de perdição. Segundo o mito cristão, Lúcifer quis igualar-se a Javé, Deus, e acabou por ser transportado ao inferno. No folclore, há muitos aprendizes de feiticeiros que se atreveram incessantemente a desafiar os limites das suas capacidades, indo contra as leis da natureza. Foram castigados com estragos e cataclismos. Ao examinarmos estes leitmotivs, verificamos que os predadores aí retratados demonstram um desejo de superioridade e poder sobre os outros.
denotam uma espécie de inflamação psicológica pela qual desejam ser superiores, maiores ou iguais ao inefável que tradicionalmente distribui e controla as forças da natureza, nomeadamente os sistemas da vida e morte e as leis da natureza humana e assim por diante. Na mitologia e nos contos populares verificamos que a consequência de um ser quebrar, adulterar ou alterar o modo de operação do inefável é ser castigado, quer suportando uma diminuição da capacidade no mundo do mistério da magia, tal como acontece com os aprendizes a quem não é mais permitido praticar, quer sendo sujeito a um exílio solitário longe da terra dos deuses, ou a uma perda similar de graças e poder, através da manifestação de incapacidades várias e mesmo da morte. Se conseguirmos compreender o Barba Azul como representante interno de todo este mito de um tal proscrito, então também seremos capazes de compreender a profunda e inexplicável solidão que por vezes se abate sobre ele, ou seja, sobre nós, devido ao facto de ele experimentar um exílio permanente da redenção. O problema levantado no conto O Barba Azul consiste no facto de este, em vez de capacitar a luz das jovens forças femininas da psique, estar cheio de ódio e desejo de eliminar as luzes da psique. Num ambiente de formação tão maligna, não é difícil imaginar que alguém um dia tenha desejado superar a luz, tenha sido encurralado e caído em desgraça devido a este facto. Podemos entender então qual a razão que levou o exilado a fazer uma perseguição implacável à luz dos outros. Podemos admitir que todas as suas esperanças se concentrem agora na possibilidade de se apoderar de um número suficiente de almas, de modo a criar um feixe de luz que lhe permita finalmente anular as suas trevas e dissipar a sua solidão. Nesse sentido, temos no princípio da história um ser desafiador não redimido. No entanto, esse facto é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova do conto deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer, que, tanto dentro como fora, existe uma força que atuará contrariamente aos instintos do eu natural e que essa força maligna é o que é. Embora possamos ser indulgentes com ela, aquilo que devemos fazer de imediato é reconhecê-la, proteger-nos da sua destruição e, em última análise, tirar-lhe a sua energia assassina. Todas as criaturas devem ter consciência de que existem predadores. Sem esse estado de alerta, uma mulher será incapaz de caminhar em segurança dentro da sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal adulto que não é vulnerável à ingenuidade, à inexperiência ou à insensatez. Qual sabujo perspicaz, o Barba Azul percebe que a irmã mais nova está interessada nele, isto é, disposta a tornar-se uma presa. Pede em casamento e, num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma combinação de loucura, prazer, felicidade e curiosidade sexual, ela diz que sim. Qual mulher não reconhece este cenário? Mulheres ingênuas como presas. A irmã mais nova, a menos madura, desempenha na perfeição o papel humano da mulher ingênua, a qual será temporariamente capturada pelo seu próprio caçador interior. No entanto, no final, saberá ser a mais esperta, a mais forte, reconhecendo de imediato o astuto predador na sua própria psique. O enredo psicológico subjacente à história aplica-se igualmente à mulher mais velha, que demonstrou não ter ainda aprendido a reconhecer o predador inato. Talvez tivesse iniciado o processo uma e outra vez, mas sem orientação, nem apoio, nem conseguiu terminá-lo. Esta é a razão pela qual valer-nos dos contos populares é tão regenerador. Eles proporcionam mapas iniciáticos para que seja possível levar a cabo mesmo os trabalhos onde se sentem dificuldades. O conto, O Barba Azul,
é útil para todas as mulheres, independentemente de serem muito jovens e de terem começado a ter consciência do predador ou de já estarem a ser vítimas há décadas de perseguição e assédio, preparando-se para o enfrentarem numa batalha final e decisiva. A irmã mais nova representa um potencial criativo no interior da psique. Qualquer coisa que vai avançando para uma vida exuberante e reprodutível. Mas há um retrocesso quando ela concorda em tornar-se presa de um homem cruel porque os seus instintos, que lhe permitiriam desconfiar e agir de outro modo, não estão intactos. Psicologicamente, os rapazes e as raparigas estão como que adormecidos quanto ao facto de que eles mesmos serem presas fáceis, embora por vezes pareça que a vida seria muito mais fácil e muito mesmo perigosa se todos os seres humanos tivessem nascido com todo o conhecimento. Não é bem assim. Nascemos sobre o Anlagen, tal como o potencial no núcleo de uma célula. Em biologia, o Anlage é a parte da célula que se caracteriza por ser aquilo que virá a ser. No interior do Anlage encontra-se uma substância principal que, a seu tempo, se desenvolverá, levando-a a que nos tornemos num ser completo. Assim sendo, as nossas vidas, enquanto mulheres, são vidas que devem acelerar o Anlage. A história do Barba Azul refere-se ao despertar e ao educar deste centro psíquico, desta célula resplandecente. Atendendo a esta educação, a irmã mais nova concorda em unir-se a uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento de conto de fadas representa a busca de um novo status, de uma nova camada de psique prestes a desdobrar-se. Contudo, a jovem esposa tinha-se enganado. Inicialmente, sentiu medo do Barba Azul. Sentia-se cautelosa. No entanto, um pequeno prazer nos bosques leva a ignorar a sua intuição. Quase todas as mulheres já tiveram esta experiência pelo menos uma vez na vida. Como resultado, autoconvence de que o Barba Azul não é perigoso, mas apenas idiosincrático e excêntrico. Ora, mas que tonta! Porque estou tão desencantada com aquela pequena e velha Barba Azul. Contudo, a sua natureza selvagem já se tinha apercebido da situação, percebendo que o homem de Barba Azul era letal. Ainda assim, a ingênua psique recusa esse conhecimento interior. Esse erro de discernimento é quase rotineiro numa mulher tão jovem que ainda não tem os sistemas de alarmes desenvolvidos. Ela é como uma cria de lobo órfã, que rebola e brinca na clareira, sem ter a menor noção do perigo que representa o lince de 40 quilos que se aproxima, vindo das sombras. Tratando-se de uma mulher mais velha, que esteja tão espoliada do sentido selvagem que também ela mal consiga ouvir os avisos interiores, procederá também assim, sorrindo ingenuamente. Perguntará se tudo isto poderia ser evitado. Tal como no mundo animal, uma rapariguinha aprende a ver o predador através dos ensinamentos da sua mãe e do seu pai. Sem a orientação afetiva dos seus pais, certamente a jovem converter-se-á em presa mais cedo ou mais tarde. Retrospectivamente, quase todas nós já sentimos, pelo menos alguma vez na vida, que alguma ideia compulsiva ou alguma pessoa deslumbrante atravessou pela calada da noite as janelas da nossa psique, apanhando-nos completamente desprevenidas. Pode usar uma máscara de ski, ter uma navalha entre os dentes e um saco de dinheiro pendurado ao ombro. Ainda assim, acreditamos que nos diz que a sua profissão é bancário. Contudo, mesmo com os conselhos sensatos de um pai ou de uma mãe, a jovem pode, e especialmente por volta dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a afastar-se da sua própria verdade. Seja pelos seus amigos do grupo, seja pelas forças culturais ou pressões psíquicas, começando a correr graves riscos de modo a tentar encontrar o seu próprio caminho. Quando trabalho com adolescentes que estão convencidas de que o mundo é bom se conseguirem lidar com ele adequadamente, sinto-me qual cadela velha coberta de pelos brancos.
Sinto o desejo indomável de cobrir os olhos com as patas e soltar um gemido, porque vejo que elas não conseguem ver e sei, sobretudo, se se trata de jovens obstinadas e exuberantes, que vão insistir em envolver-se com o predador pelo menos uma vez na vida antes de despertarem, chocadas. No início das nossas vidas, os nossos pontos de vista femininos são muito ingênuos, ou seja, o entendimento emocional do oculto é muito tenue. Mas é aí que todas começamos enquanto seres do sexo feminino. Somos ingênuas e envolvemos em situações de veras desconcertantes. Não receber qualquer iniciação nestas matérias significa que nos encontramos numa fase da nossa vida em que estamos vulneráveis, vendo apenas o que é explícito. Entre os lobos, quando a fêmea deixa as suas crias para ir caçar, aquelas tentam sair do covil e seguir-lhe as pisadas. Ela rosna-lhes, investe contra elas, prega-lhes um susto de morte, até conseguir que corram e se voltem a esconder no covil. A mãe sabe que as suas crias ainda não sabem ponderar ou avaliar as outras criaturas. Elas não entenderão ainda quem é predador e quem não é, mas na altura certa, ensinar-lhes-á com determinação e corretamente. Tal como as pequenas crias dos lobos, também as mulheres precisam de receber uma iniciação similar. Ter alguém que as ensine que os mundos interior e exterior nem sempre são lugares para olhar despreocupadamente. Muitas mulheres nem sequer são sujeitas ao ensinamento básico sobre predadores, tal como faz a jovem mãe lobo aos seus filhotes, nomeadamente, se o predador tem um ar ameaçador e for maior do que tu, foge. Se é mais fraco, decide o que queres fazer. Se está doente, deixa-o em paz. Se tem penas, veneno, caninos ou garras afiadas, volta atrás, muda de direção. Se cheira bem, mas está cercado de grades metálicas, passa ao lado. Na história, a irmã mais nova não só é ingênua relativamente aos seus próprios processos mentais, como ignora totalmente a faceta assassina da sua própria psique, sendo ainda, além disso, capaz de se deixar seduzir pelos prazeres do ego. E por que não? Todas nós apreciamos o que é maravilhoso. Todas as mulheres desejam sentar-se num cavalo bem arreado e partir cavalgando através de bosques sensuais e de um verde sem fim à vista. Todos os seres humanos querem atingir o mais depressa possível o paraíso na Terra. O problema é que o ego deseja sentir-se maravilhosamente bem, mas a ânsia de alcançar o paraíso, combinada com uma boa dose de ingenuidade, não só nos torna insatisfeitos, como nos transforma em bom alimento para o predador. Esta concordância ao casamento com o monstro é, na realidade, decidida quando as raparigas são muito pequenas, geralmente antes dos 5 anos. Elas são ensinadas a não ver e, ao invés, a adocicar todo este tipo de excentricidade, quer se trate de coisas aceitáveis, quer não. E este foi o tipo de ensinamento que levou a irmã mais nova a dizer: a barba dele não é realmente tão azul. Este ensinamento precoce a ser-se simpático faz com que as mulheres anulem as suas intuições. Nesse sentido, elas são realmente ensinadas a submeterem-se deliberadamente ao predador. Imagine uma mãe loba a ensinar a sua criança simpática frente a um furão esfaimado ou a uma astuta cobra cascavel. Na história, até a própria mãe compactua. Ela vai ao piquenique e até vai passear a cavalo. Não há uma palavra de precaução dirigida às filhas. Poder-se-á dizer que a mãe biológica ou a mãe interior está adormecida, ou que é ela mesma ingênua, como costuma acontecer com mães muito jovens ou que não foram acarinhadas pelas suas mães. Curiosamente, no conto, as irmãs mais velhas demonstram alguma consciência quando dizem que não gostam do Barba Azul, mesmo depois de lhes ter proporcionado o divertimento e de as ter obsequiado de forma paradisíaca e romântica. De uma certa maneira, a história dá indicações de que alguns aspectos da psique representados pelas irmãs mais velhas estão um pouco mais desenvolvidos no que toca à intuição, ou seja, que elas sabiam
quais os sinais segundo os quais não deveriam idealizar romanticamente o predador. A mulher iniciada presta atenção às vozes das irmãs mais velhas na psique, vozes que a avisam que deve afastar-se do perigo. A mulher não iniciada não presta atenção, ainda se encontra excessivamente identificada com a ingenuidade. Digamos, por exemplo, que uma mulher ingênua passa a vida a escolher erradamente o seu parceiro. Alguns, na sua mente, ela sabe que esse padrão é estéril, que deveria parar e considerar um outro parâmetro. Muitas vezes sabe até como deveria proceder. Mas há qualquer coisa de compulsivo, uma espécie de encantamento provocado pelo Barba Azul, qualquer coisa que a leva a seguir o padrão destrutivo. Na maioria dos casos, a mulher sente que, se insistir um pouco mais no padrão antigo, acabará seguramente por atingir, mais cedo ou mais tarde, o sentimento paradisíaco que procura. No outro extremo, uma mulher viciada numa qualquer substância química terá, sem dúvida, no seu subconsciente um conjunto de irmãs mais velhas que lhe dizem: não vais por aí, isso faz mal ao corpo e à mente, recusamos a deixar-te ir por aí. Mas o desejo de encontrar o paraíso leva a mulher a casar-se com o Barba Azul, o traficante de droga dos êxtases psíquicos. Seja qual for o dilema em que se encontra uma mulher, as vozes das irmãs mais velhas na sua psique continuarão a incitá-la a ser consciente e sábia nas suas escolhas. Elas representam as vozes que no subconsciente sussurram as verdades de uma mulher que uma mulher provavelmente evitará, porque destruirão a sua fantasia de um paraíso encontrado. E assim se consuma o fatídico casamento, a fusão da doce ingenuidade com a ignóbil escuridão. Quando Barba Azul parte em viagem, a jovem não se apercebe de que, apesar de ter sido incitada a fazer tudo o que desejasse, exceto uma coisa, ela está a viver menos ao invés de viver mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barba Azul. Casam enquanto mantêm intacta a sua ingenuidade relativamente aos predadores, acabando por escolher alguém que é destrutivo para as suas vidas. Estão absolutamente determinadas a curar aquela pessoa através do amor. De certa forma, estão a brincar às casinhas. Poder-se-á dizer que passaram muito tempo a convencer-se de que a barba dele não é realmente tão azul assim. Passado algum tempo, uma mulher que se deixou assim aprisionar verá diminuir, de dia para dia, as suas esperanças por uma vida decente para si e para os seus filhos. É de esperar que ela um dia consiga abrir a porta para o quarto onde jaz toda a destruição da sua vida. Ainda que possa ser o atual companheiro da mulher a denegrir e a desmantelar a vida dela, o predador inato que habita a sua psique está de acordo com ele. Enquanto uma mulher for forçada a acreditar que é incapaz ou for treinada para não registar conscientemente aquilo que sabe ser a verdade, os impulsos femininos e os dons da sua psique continuam a ser aniquilados. Quando uma alma jovem se acomoda a um predador, ela é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que devia de ser de desenvolvimento passo por passo. Ao invés de viver em liberdade, a mulher começa a viver em falsidade. A falsa promessa do predador é que a mulher se tornará brevemente uma rainha quando, na verdade, já está a ser planeado o seu assassínio. Existe um meio de sair de tudo isto, mas para isso é preciso ter uma chave. A chave do conhecimento. A importância de farejar. Ora, chegamos então à pequenina chave. A chave que permite o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem, mas que ainda assim não sabem. A chave representa a permissão para conhecer os mais profundos e obscuros segredos da psique. Neste caso, aquilo
que estupidamente degrada e destrói o potencial de uma mulher. O Barba Azul prossegue o seu plano, instruindo a esposa a comprometer-se psiquicamente. Faz tudo o que gostares, diz ele. Ele induz a mulher a apreciar um falso sentido de liberdade. Deixa implícito que ela tem liberdade plena de se alimentar e desfrutar de paisagens bucólicas, pelo menos nos limites territoriais. Mas, na realidade, ela não é livre, porque está condicionada no acesso ao sinistro conhecimento do seu predador, embora, lá bem no fundo da psique, ela compreenda verdadeiramente o problema. A mulher ingênua concorda tacitamente em permanecer na ignorância, tal como as flores, as mulheres crédulas ou as mulheres com instintos feridos tendem a girar na direção de qualquer sol que se apresente. A mulher ferida ou ingênua é então muito facilmente seduzida por promessas de conforto, entretenimento musical, prazeres vários, sejam elas promessas de promoção social aos olhos dos seus familiares e amigos ou promessas de segurança acrescida, amor eterno, grandes aventuras ou sexo ardente. O Barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que a conduziria a um estado consciente. Proibir a uma mulher a utilização da chave do conhecimento consciente do ego é sinónimo de arrancar-lhe a sua natureza intuitiva, o seu instinto natural de curiosidade, que a leva a descobrir o que está subjacente e o que está para além do óbvio. Sem este conhecimento, a mulher fica desprovida de proteção adequada. Se ela tenta obedecer à ordem do Barba Azul de não utilizar a chave, ela está a escolher a morte do seu espírito. Ao escolher abrir a porta que dá acesso à sala que guarda o terrível segredo, ela está a escolher a vida. Na história, as irmãs vêm visitá-la e, como quaisquer almas terrenas, ficaram muito curiosas. A esposa diz alegremente: podemos fazer tudo o que desejamos, exceto uma coisa. As irmãs decidem fazer um jogo para descobrir a que porta correspondia à chave. Mais uma vez, denotam o impulso adequado face ao estado de consciência. Alguns pensadores da área da psicologia, entre eles nomeadamente Freud e Bettelheim, interpretaram episódios similares aos encontrados no conto de O Barba Azul como castigos psicológicos para a curiosidade sexual feminina. Nos primórdios da formulação da psicologia clássica, era dada à curiosidade feminina uma conotação negativa, enquanto os homens, com o mesmo atributo, eram considerados investigativos. Das mulheres, diz serem intrometidas, dos homens, inquisitivos. De facto, a banalização da curiosidade feminina, de modo a que esta seja vista apenas como uma bisbilhotice incómoda, contraria a existência da perspicácia do sexto sentido da intuição, atributos femininos tão característicos. Contraria toda a sua sensibilidade. Tenta atacar a mulher nas suas capacidades mais fundamentais: diferenciação e determinação. Assim sendo, e considerando que as mulheres ainda não abriram a porta proibida, tendem a ser as mesmas que caem nos braços do Barba Azul. É puramente fortuito o facto de as irmãs mais velhas conservarem os instintos selvagens da curiosidade intactos. Estas são as mulheres sombras da psique individual da mulher. São os avisos e os safanões nas profundezas da mente feminina que a trazem novamente de volta à atitude certa, àquilo que é realmente importante. Encontrar a pequena porta é importante. Desobedecer às ordens do predador é necessário e descobrir o que há de tão especial neste espaço é essencial. Durante séculos, as portas foram construídas em pedra e madeira. Em algumas culturas, acreditava-se que o espírito da pedra ou da madeira ficava retido na porta e que também ela era invocada como guardiã do espaço. Em tempos remotos, havia mais portas nas tumbas do que nas casas. E a própria imagem da porta
significava que havia algo com valor espiritual no seu interior, ou que, no seu interior, existia algo que devia ser mantido em confinamento. A porta, no conto, é retratada como uma barreira física, como uma espécie de sentinela que é colocada frente ao segredo. Esta sentinela recorda-nos novamente a reputação de feiticeiro do predador, uma força psíquica que nos dá voltas e nos enreda como por artes mágicas, impedindo-nos a consciência do que realmente já se conhece. As mulheres reforçam esta barreira, ou a porta, quando se desinteressam por si mesmas, ou se desinteressam umas às outras de pensar ou aprofundar demasiado porque ainda podem arranjar lenha para se queimar. Para quebrar esta barreira, deve empregar-se um antídoto eficaz contra magias. E este antídoto eficaz encontra-se no símbolo da chave. Fazer a pergunta adequada é a ação fulcral da transformação. Em contos populares, na psicanálise e na individuação. A pergunta-chave faz germinar o consciente. E a pergunta bem formulada deriva sempre de uma curiosidade primária quanto ao que está escondido. As perguntas são as chaves que fazem rodar as portas secretas da psique. Embora as irmãs não soubessem que tesouro ou que ardil estaria do outro lado da porta, valeram-se dos seus bons instintos para fazerem a exata pergunta psicológica. Onde pensas que fica essa porta? E o que estará para lá dela? É chegando a esse ponto que a natureza ingênua começa a maturar e a questionar. O que se esconde atrás do visível? Que coisa faz com que esta sombra paire na parede? A natureza ingênua, juvenil, começa a compreender que, havendo algo de secreto, havendo algum tipo de sombra, havendo qualquer coisa proibida, é necessário olhar de frente. Quem quiser desenvolver o consciente terá de perseguir tudo o que fica atrás do facilmente observável. O chilreio que vem não se sabe de onde, a janela fosca, a porta que range, a fresta de luz pela soleira da porta. Há que perseguir estes mistérios até ficar bem perceptível a substância da matéria. Como veremos, a capacidade de suportar o que é visível permite a uma mulher retornar à sua natureza mais profunda, onde serão apoiados todos os seus pensamentos, sentimentos e ações. Cheiro de sangue. Na história, as irmãs fecham bruscamente a porta que dá acesso à câmara da matança. A jovem esposa observa fixamente o sangue na chave. No seu interior começa a formar-se um queixume. Tenho de limpar este sangue para que ele não saiba de nada. Neste momento, o eu ingênuo trava conhecimento com a força assassina no interior da psique. E o sangue, na chave, é sangue de mulheres. Se fosse apenas sangue proveniente do sacrifício de fantasias frívolas pessoais, haveria apenas uma gotícula de sangue na chave. Mas era uma coisa muito mais séria, já que o sangue representa uma dizimação dos aspectos mais profundos e mais espirituais da vida criativa de alguém. É neste estado que a mulher perde a sua energia criativa. Quer se trate de soluções para problemas mundanos da sua vida, como estudos, família, amizades, quer diga respeito a questões que envolvam o mundo no seu geral, ou mesmo assuntos espirituais, o seu desenvolvimento pessoal, as suas capacidades. Isto não corresponde a um mero adiamento, pois é uma situação que pode durar semanas, meses. A mulher parece desanimada, ainda que talvez possa estar cheia de ideais. Está extremamente enfraquecida, cada vez mais incapaz de pô-las em prática. O sangue referido nesta história não é sangue menstrual, é sangue arterial da alma. Não se limita a manchar a chave, escorre pela persona na sua totalidade.
O vestido que ela usa fica manchado, tal como o ficam igualmente todos os outros vestidos no guarda-roupa. Na psicologia do arquétipo, a roupa pode personificar a presença exterior. A persona é uma máscara que a pessoa mostra ao mundo e esconde muita coisa. Com os devidos preenchimentos e disfarces da psique, tanto homens como mulheres podem interpretar uma persona quase perfeita, uma aparência quase perfeita. Quando a chave que chora, a pergunta dolorosa, mancha as nossas personas, as nossas personalidades, não podemos mais esconder as nossas dores? Podemos dizer que gostamos de apresentar o nosso ar mais sorridente, mas, uma vez que nos tínhamos apercebido da horrenda verdade da sala da matança, não podemos continuar a fingir que não existe. E enfrentar a verdade faz com que esgotemos ainda mais energia. É doloroso. É um corte nas artérias. Devemos tentar imediatamente corrigir esta terrível situação. Portanto, nesta história, a chave serve também de reservatório. Contém o sangue que representa a memória daquilo que se viu e agora se conhece. No caso das mulheres, a chave simboliza sempre o acesso ao mistério ou ao conhecimento. Em outros contos populares, a chave simbólica é frequentemente representada por palavras como abre-te sésamo. A expressão que Ali Baba gritava em direção a uma montanha escarpada, fazendo com que aquela ribombasse e rachasse de modo a abrir-lhe passagem. De modo mais picaresca e diretamente dos estúdios da Disney, a fada madrinha da Cinderela entoa bibidi-bobidi-bibidi-boo, por forma a que as abóboras se transformassem em carruagens e os ratos em cocheiros. Nos mistérios de Eulésios, a chave está escondida na língua, significando que o cerne da questão, a pista ou os vestígios poderiam ser encontrados num conjunto especial de palavras ou questões-chave. E as palavras que mais fazem falta às mulheres em situações similares às descritas nas histórias do Barba Azul são: o que é que está escondido? O que não é como parece ser? O que sei eu nas profundezas dos meus ovários que eu gostaria de não saber? Que parte de mim foi morta ou jaz moribunda? Todas e cada uma destas palavras são chaves. E se uma mulher tiver levado uma vida agonizante, as respostas a estas 4 questões aparecerão, muito provavelmente impregnadas de sangue. O lado assassino da psique, cuja tarefa será fundamentalmente fazer com que a consciencialização não ocorra, continuará a impor-se periodicamente, arrancando ou envenenando qualquer novo desapontamento. Faz parte da sua natureza, é a sua função. Assim, de uma forma positiva, apenas o sangue persiste nesta chave, fará com que a psique retenha o que viu. Vejamos, há uma censura natural a todos os acontecimentos negativos e penosos que ocorrem nas nossas vidas. O ego, censor, desejará, muito provavelmente, esquecer para sempre que viu a sala, que viu os cadáveres. Isto foi o que levou a esposa do Barba Azul a tentar esfregar a chave com crina de cavalo. Ela tenta tudo o que conhece, todos os remédios da medicina popular feminina para lacerações e feridas profundas. Teias de aranha, cinza, fogo, tudo coisas associadas à trama da vida e da morte, urdida pelas parcas deusas do destino. Mas não só não consegue cauterizar a chave, como também não consegue pôr fim a este processo, fingindo que não está a acontecer. Ela não consegue fazer com que a pequena chave pare de sangrar. Paradoxalmente, enquanto a sua antiga vida vai morrendo, e ainda que os melhores remédios não escondam esse facto, ela está atenta a esta perda de sangue, começando assim a sua nova vida.
A mulher anteriormente ingênua deve enfrentar o que aconteceu. O assassínio perpetrado por Barba Azul a todas as suas curiosas esposas corresponde à destruição do feminino, o potencial que desenvolve todo o tipo de vidas novas e interessantes. O predador é particularmente agressivo a preparar ciladas à natureza selvagem da mulher. No mínimo, tem por objetivo desprezar. Mas o seu desejo máximo é cortar a ligação da mulher às suas próprias intuições, inspirações, indagações e por aí adiante. Uma outra mulher que me consultou, uma mulher inteligente e dotada, falou-me da sua avó, uma senhora que vivia na zona centro-oeste dos Estados Unidos. A noção que a avó tinha de um programa francamente divertido era apanhar o comboio para Chicago, usar um chapéu enorme, descer a Michigan Avenue, ver as montras e comportar-se como uma senhora elegante. Vá-se lá saber porquê. Talvez até porque o destino quis que ela acabasse por se casar com um agricultor e foram viver para longe, para a região dos trigais. E ali começou a estagnar naquela bonita quintinha que tinha exatamente o tamanho ideal, com todos os filhos ideais e com o marido ideal. Não tinha mais tempo para aquela vida frívola que tinha levado outrora. Demasiados filhos, demasiadas tarefas femininas. Certo dia, anos mais tarde, depois de esfregar à mão o chão da cozinha e da sala de estar, vestiu a sua melhor blusa de seda, abotoou a sua saia comprida e enfeitou-se com o seu chapéu de aba larga. Depois, encostou o cano da caçadeira do marido ao céu da boca e puxou o gatilho. Todas as mulheres vivas sabem o que a levou a lavar o chão primeiro. Uma alma atrofiada pode extravasar com uma dor tal que uma mulher não pode mais albergá-la. Como as mulheres têm uma necessidade anímica de se exprimir de uma forma espiritual muito própria, elas precisam de se desenvolver e florescer de uma forma que considerem sensata, sem, no entanto, molestarem os outros. Desta forma, poder-se-ia dizer que a chave com sangue representaria igualmente a ascendência feminina da mulher, as gerações que a precederam. Quem de entre nós não conhece pelo menos uma sua familiar querida que perdeu o instinto para fazer escolhas acertadas, tendo sido por isso forçada a viver uma vida marginal ou, pior do que isso, talvez até a própria leitora possa ser essa mulher. Uma das questões menos debatidas da individuação é o facto de, ao iluminar-se o mais fortemente possível a escuridão da psique, as sombras, o espaço que a luz não atinge, ficarem ainda mais densas. Assim sendo, quando iluminamos alguma parte da psique, produz um escuro mais profundo com o qual temos de lidar. Não podemos fingir que esse escuro não existe. A chave, as perguntas, elas não podem ser escondidas ou esquecidas. Devem ser formuladas, devem ser respondidas. O trabalho mais profundo é geralmente o mais obscuro. A mulher corajosa, a mulher sensata, cultivará o mais árido território da psique, porque, cultivando apenas o território bom, terá uma perspectiva mínima daquilo que ela é. Portanto, não tenha medo de investigar o pior. Isso só garantirá um aumento do poder da alma através de intuições e oportunidades novas de reexaminar a própria vida e o próprio eu. É neste tipo de território psíquico, em desenvolvimento, que a mulher selvagem brilha. Ela não tem medo das mais profundas trevas, porque, na verdade, consegue ver no escuro. Não tem medo de vísceras, lixo, podridão, maus cheiros, sangue, ossos frios, jovens moribundas ou maridos assassinos. Ela consegue ver tudo, consegue resistir e ajudar. E isso é o que a irmã mais nova do conto da Barba Azul está a aprender. Os esqueletos no quarto representam, sob o ponto de vista mais positivo, a força indestrutível do feminino. Arquetipicamente,
os ossos representam aquilo que nunca poderá ser destruído. Os contos populares, que incluem referências a ossos, querem referir essencialmente algo na psique que é difícil de destruir. A única coisa que possuímos difícil de destruir é a nossa alma. Quando falamos da essência feminina, estamos de facto a falar da alma feminina. Quando falamos dos corpos espalhados na carne, estamos a dizer que aconteceu algo à força da alma. Contudo, ainda que a sua vitalidade exterior tenha sido consumida, ainda que a vida tenha sido essencialmente arrancada, aquela não foi totalmente destruída. Pode ressuscitar. Pode ressuscitar através das jovens e das suas irmãs, que são afinal aptas para romper com velhos padrões de ignorância, sendo capazes de enfrentar o horror sem desviar o olhar. São capazes de ver e de suportar o que vem. Cá estamos nós, novamente no território de La Loba, na caverna do arquétipo da mulher dos ossos. Aqui temos nós os restos do que foi algures no tempo a mulher completa. Contudo, ao contrário dos aspectos cíclicos da vida e da morte do arquétipo da mulher selvagem, que toma a vida que está prestes a morrer, a incuba e a devolve ao mundo, o Barba Azul só mata e despedaça a mulher quando esta está reduzida a ossos. Rouba-lhe toda a beleza, deixa-a sem amor, sem autoestima e, consequentemente, sem qualquer capacidade para agir por sua própria conta. Para corrigir tal situação, nós, enquanto mulheres, devemos olhar para a coisa assassina que se apoderou de nós, observar o resultado do seu trabalho tenebroso, registá-lo no nosso consciente, guardá-lo na nossa memória e depois agir a nosso favor e não a favor dela. Os símbolos da cave, das masmorras, da caverna estão interligados. São ambientes de iniciação seculares, locais para os quais, através dos quais uma mulher desce até às assassinadas, quebra tabus para chegar à verdade e, por meio da sua sagacidade e ou dor, triunfa, banindo, transformando ou exterminando o assassino da psique. A história do Barba Azul expõe-nos as tarefas a executar com instruções claríssimas: localizar os corpos, seguir os instintos, ver claramente o que se tem pela frente, arranjar força psíquica, acabar com toda a energia destrutiva. Se uma mulher não tiver em conta estes aspectos da sua própria morte e assassínio, ela torna-se obediente às imposições do predador. Uma vez aberta a porta na psique e se veja quão morta e abatida está, verá de que forma várias partes da sua natureza feminina e da sua psique instintiva foram assassinadas, sofrendo uma morte lenta, ainda que atrás de uma aparência saudável. Agora que ela compreende tudo isto, agora que registra o quão presa está e quanto a sua vida psíquica está em jogo, está finalmente em condições de se impor de uma forma bastante mais poderosa.